A paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento, guarde corações e sentimentos em Cristo Jesus. Feliz em poder estar aqui mais uma vez compartilhando impressões da Palavra de Deus para as nossas vidas. E estamos vivendo um tempo onde o movimento dos desigrejados cada vez mais aumenta, cada vez mais ganha força. As pessoas estão com uma alergia à igreja. De maneira geral, há muitas pessoas sofrendo dessa alergia, sofrendo de sentimentos desagradáveis em relação ao que se fala igreja. E muitos, tentando criar uma doutrina própria, até usam versículos bíblicos para, de repente, defender o seu posicionamento. Então, é mais do que nunca oportuno a gente meditar sobre o que a Bíblia fala sobre igreja e ajudar os nossos irmãos que estão entristecidos, frustrados, magoados, ofendidos, para que voltem ao convívio do rebanho do Senhor. Há um texto bíblico que eu gostaria de compartilhar, dentre tantos outros que existem, e nós temos aqui primeira carta que Paulo escreveu a Pedro, o capítulo o 2, é um texto conhecido de todos nós. Eu queria ler os versículos que estão ali, a partir, deixa eu ver aqui, do verso 4, a partir do versículo 4. E diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião a pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Glória a Deus. Texto profundíssimo, escrito pelo apóstolo Pedro, que a igreja romana intitulou como o primeiro papa da igreja. Mas Jesus nunca deu a Pedro essa posição de alguém em quem a igreja ia ser fundada ou baseada. A igreja não foi fundada em Pedro, nem baseada nele. Um homem de Deus, um dos 12 apóstolos, um dos 3 mais próximos de Cristo, um dos primeiros pastores que lideraram a igreja, não é? Deus concedeu, através de Jesus, confiou a Pedro apacentar o rebanho. Podemos dizer que Pedro foi assim um dos primeiros pastores da igreja, mas a igreja não foi fundada nem baseada nele, porque se assim tivesse sido, a igreja não teria passado do primeiro século. O texto que está em Mateus 16, 18, quando Pedro confessa que Cristo é o Filho do Deus vivo, e mais à frente nós vamos ver Jesus dizer para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Todos nós sabemos que ali há um trocadilho. Jesus faz um jogo de palavras na língua original, chamando Pedro de pedrinha e dizendo que sobre a rocha edificaria a igreja. Pedro é a pedrinha e Jesus é a rocha eterna, a rocha angular. Pedro entendeu isso tão bem que nunca tomou para si uma posição que Jesus nunca lhe deu. Quando Pedro escreve esta epístola universal, falando para a igreja, não uma igreja
apenas local, porque a carta de Pedro era uma carta destinada a todas as igrejas. Nós vamos ver o apóstolo aqui demonstrando para os irmãos que assim como ele, todo crente é uma pedra viva, uma pedrinha. E Pedro diz, olha, aqui no versículo de número 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Por que vocês também? Porque ele, Pedro, era uma pedrinha, uma pedra viva. Por que pedra viva? Porque pedra é algo inanimado. E aqui ele está pegando essa figura de linguagem que o próprio Cristo usou para falar do mundo espiritual. Então, vocês também, crentes, cristãos, salvos em Cristo, são agora pedras desta grande edificação espiritual. Então todo crente salvo em Cristo contribui para a edificação da igreja, mas a igreja está fundada, embasada, estruturada naquele que é a rocha eterna, que é Cristo. E aqui em 2 Pedro 2, do 4 ao 10, isso fica muito bem explicado. Pedro diferencia Jesus como a pedra principal e diferencia os crentes como pedrinhas. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, já há aqui uma grande lição. É que a igreja, ela só fica de pé se estiver sustentada em Cristo, a pedra irremovível, a pedra intransponível, a pedra indelével, a pedra inoxidável, a pedra indestrutível, não é? Glória a Deus, a pedra que não se tira do lugar, que não se destrói, indelével. Então, se a igreja tivesse sido firmada, fundada, embasada em qualquer homem, pode ficar certo que da igreja não restavam nem as ruínas. Mas nós estamos de pé como igreja porque estamos firmados em Cristo, a pedra preciosa. E Pedro resgata esse texto do versículo 6, que é uma profecia bíblica, e ele pega emprestado esta profecia para mostrar que em Jesus há este cumprimento. A segunda verdade aqui que nós aprendemos em relação à igreja é que todos nós contribuímos como membros para a formação de um todo maior. Ou seja, não existe igreja individual. Eu peço desculpas de talvez frustrar expectativas, mas nós não podemos negar a palavra de Deus. Não há visão bíblica de igreja individual. Muitas pessoas abrem a boca e dizem: a igreja sou eu e Deus somos a igreja. Mas isso não encontra amparo bíblico. Todas as figuras de linguagem neotestamentárias, a não ser que se rasgue a Bíblia, mas todas as figuras de linguagem do Novo Testamento que se referem à igreja, elas falam de coletividade. São ovelhas de um rebanho, são pedras de um edifício, são tesouros de um depósito, são galhos de uma videira, são membros de um corpo. Então observe, queridos irmãos, que para ser igreja eu preciso me encontrar com uma parte de um todo muito maior do que eu. Então quando eu digo que a igreja sou eu estou querendo ser maior até do que Cristo, porque eu sou apenas uma parte do corpo, Ele é o cabeça. Eu sou apenas uma ovelha do rebanho, Ele é o bom pastor. Eu sou apenas um galho da videira, o Pai é o agricultor. Eu sou apenas uma pedra do edifício, Ele é a base. Glória a Deus, olha que coisa tremenda. Então, precisamos saber primeiro qual é o nosso lugar. E a segunda verdade que aprendemos aqui com Pedro é que o nosso lugar é junto a outras pedras para formar um todo maior, que é o edifício espiritual. Quando Jesus diz em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja, ele nos ensina algumas coisas nessa tão curta frase. Primeiro, que a igreja é edificada nele, por ele e com ele, Cristo. Segundo, é que a igreja é edificada, ou seja, ela é uma construção, ela é uma criação divina. Não é o homem, não é uma ONG, não é um governo, não é uma agremiação que escolheu criar a igreja. A igreja é criação divina. Jesus diz, eu edificarei. Ela é edificada, ela é construída. E ele também fala a minha igreja, no singular, porque Jesus só reconhece uma igreja, um povo, como lá o autor aos Hebreus chama, no capítulo 12, a Assembleia
ou capítulo 11, se não me engano, a Assembleia Universal dos Santos, né? Essa multidão dos remidos, dos eleitos, dos que foram salvos pelo sangue de Cristo Jesus. E quando Jesus usa o pronome possessivo minha, ele deixa claro que a igreja não pertence a ninguém a não ser a ele mesmo. São coisas óbvias, mas que precisam ser relembradas ainda nos dias atuais. A igreja é construída por Jesus, a igreja é dele e a igreja é uma só. Jesus olha do céu a igreja como o seu grande rebanho, como o seu grande corpo, como o seu grande edifício, como a sua grande plantação. Amém? Então, aqui nesse texto de Pedro, nós temos essas grandes aplicações para a nossa vida. Talvez, se uma pessoa diz, eu não preciso de igreja, a igreja sou eu, meu pastor é Jesus Cristo, compreendemos que por vezes são frutos de decepções, de desilusões, de frustrações que talvez tiveram, passaram em algum ajuntamento cristão, que se diz cristão, passaram em algum lugar e talvez sofreram ali alguma decepção e tomam aquela sua experiência como uma experiência universal e dizem, eu não preciso mais da igreja porque aquela comunidade de pessoas me decepcionaram. E aí nós temos que ter muito cuidado, porque em nenhum momento Jesus nos dá o direito de se ausentar da comunidade, da congregação, do ato de comunhão cristã por causa de decepções pontuais, de sofrimentos aqui ou ali. A igreja de Deus é maior do que tudo isso. O ajuntamento cristão é maior do que tudo isso. E nós vamos observar que já lá em Atos haviam dificuldades no seio da igreja. Logo nos primeiros dias da igreja, nós vamos encontrar Ananias e Safira causando uma grande decepção a Deus e ao povo de Deus. Mas ninguém sai, ninguém corre, ninguém diz, eu vou ficar aqui porque grande foi o escândalo. Olha que coisa interessante, hoje uma goteira no teto faz alguém sair da comunidade cristã. Hoje não ter uma cadeira para sentar faz alguém querer sair da comunidade cristã. Hoje, talvez um culto que passa um pouco do horário faz alguém querer se ausentar da comunidade cristã, não é? É escândalo, eu não posso estar aqui porque eu sou uma pessoa muito mais santa, muito mais digna do que todos estes e este lugar não me cabe mais. Se fosse assim, quando Ananias e Safira, lá em 5 de Atos, causaram aquele escândalo, todos iriam sair da comunidade cristã por causa daquela atitude em que eles tentaram enganar o Senhor e enganar o povo de Deus. Mas nós vamos observar que não, que Deus tratou o problema e a igreja permaneceu unida. As divergências doutrinárias que vão aparecer mais na frente, os apóstolos vão também reunir o concílio, né? Os pastores, os anciãos, aqueles homens que tinham conhecimento da palavra. E o que é que eles vão fazer? Eles vão fazer aquela reunião para decidir as decisões em relação ao ensino doutrinário. Qual era a resposta bíblica, qual era o posicionamento que deveriam seguir em relação à palavra de Deus. Então, observe que as pessoas não fugiam, não saíam, mas permaneciam unidas, procurando a unidade. Se Deus nos chamou, nos elegeu e nos fez fazer parte da Assembleia Universal dos Santos, nós precisamos ficar no lugar que Ele nos colocou. Agora tem um detalhe. A igreja, ela é a Assembleia Universal dos Santos, ela é a agência do reino de Deus na terra. A igreja não é de homens, a igreja é criada por Cristo, edificada por Ele, mantida por Ele, mas Ele usa homens, usa mulheres, a quem a igreja recebe como presente de dons espirituais e ministeriais para poder ser edificada. Quem edifica a igreja não são anjos, quem edifica a igreja não são os querubins, quem edifica a igreja é Jesus através de seres humanos, de pessoas que Ele elege para conduzir o corpo de Cristo. E aí nós vamos encontrar esta base bíblica lá em Efésios, no capítulo 4, e se vocês estão com a Bíblia aí, podem também estar acompanhando ou mesmo anotando para ver que o que eu estou falando não é minha opinião. Mas lá em Efésios 4,
no versículo de número 7, está escrito assim: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Ele diz lá no versículo 4 que só há um corpo, só há um Espírito, só há um Senhor, uma só fé, um só batismo, unidade. Mas lá no versículo 11 ele diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado. Glória a Deus. Então, meus irmãos, sejamos gratos pelos pastores, pelos mestres, pelos evangelistas, os missionários, pelos doutores que Deus tem levantado no reino. Homens espalhados no mundo todo, mulheres espalhadas no mundo todo, que têm sido instrumentos de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Ele deu uns, ele não dá a todos. O problema é que todos querem ser doutores, todos querem ser profetas, todos querem ser evangelistas, e nós temos que entender que é Deus quem dá à igreja os dons ministeriais. Eu posso buscar, eu posso desejar, eu posso orar: Senhor, me usa, me faz um instrumento teu, sim, mas é Deus quem elege e quem concede para a igreja. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que se auto-intitulam, que compram títulos, não é? E até vi uma vez um meme na internet de um aviso aí de um site que vendia certificado de pastor e as atribuições que também vinham escritas no papel. Elas vinham escritas no papel, mas na alma da pessoa elas jamais estariam, porque é Deus quem dá. Lembra de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 12? O apóstolo Paulo diz que só há um Espírito, só há um Senhor e Deus, e só há um Filho, mas o mesmo Espírito, o mesmo Deus e o mesmo Senhor, que é o Filho, opera tudo em todos. Glória a Deus. E é lindo porque lá em 1 Coríntios 12, ele diz que um só e o mesmo Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Ou seja, os dons espirituais são repartidos de acordo com a vontade do Espírito Santo. E os dons ministeriais também. Então Deus escolhe, levanta pessoas e dá à igreja para que aquelas pessoas sejam instrumentos de edificação, de amadurecimento. E como é que eu sei que uma igreja está sendo edificada? Pela qualidade dos bancos, pela mobília, pela beleza da fachada? Não. Olha aqui o verso 12 de Atos 4, com o fim de preparar os santos para a obra do serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Como eu sei que uma igreja está sendo edificada em Cristo? Primeiro, essa igreja tem unidade. Se numa igreja, quando eu falo igreja, nós temos que também diferenciar. Existe a igreja universal, a assembleia de todos os santos, a união de todos os remidos de todo mundo, e existe a igreja local. Isso aí está claro em todos nós, são conceitos básicos da eclesiologia. Existe a igreja invisível, que é essa reunião de todos os santos, e a igreja visível. A igreja invisível é essa igreja universal, essa igreja que reúne todos os santos do mundo. E a igreja visível é a igreja local, onde todo crente está inserido. Todo crente que faz parte da igreja universal, da Assembleia dos Remidos, que é a união espiritual de todos os crentes, esse corpo místico de Jesus, também faz parte de uma igreja local. Então, se você diz, não, eu não tenho igreja local, a igreja sou eu e Jesus, tem uma coisa fora do lugar. Porque a igreja invisível, ela se reflete na igreja visível. A igreja universal dos santos, ela se reflete na igreja local. Então todo crente precisa estar reunido
na igreja local. Cada crente precisa ter uma colocação. Nós não vamos observar ali em Atos nenhuma pessoa dizendo: a igreja sou eu. Todas aquelas pessoas estão se reunindo, todas aquelas pessoas estão servindo a Deus dentro de um contexto local, geográfico. Isso não é minha opinião, isso não é a maneira que eu interpreto a Bíblia ou qualquer outra pessoa interpreta. Isso é a Bíblia, isso é a palavra de Deus. Então nós precisamos entender e aceitar. Não, irmão, olha, eu não quero saber de igreja, a minha opinião é essa. Amém. Você pode ficar com a sua opinião, mas nós ficamos com a Bíblia. E aí não é questão de opinião, é questão de verdades eternas e absolutas da palavra de Deus. Então, como é que eu sei que uma igreja local está muito próxima da igreja espiritual que Deus quer? Como é que eu sei que a igreja, reunião onde eu estou, é próxima da ideia do que Deus quer como igreja de maneira geral? É só ir para Efésios 4, né? A unidade na igreja. Se naquela igreja local impera muito partidarismo, sentimentos facciosos, muitas divisões, muitos grupos, cada um quer fazer o seu, cada um quer seguir seu caminho, as opiniões pessoais nunca encontram guarida num denominador comum, eu estou tendo uma dificuldade para que aquela igreja seja edificada. Porque quando a igreja está sendo edificada em Cristo, ela alcança unidade. A segunda coisa que ela alcança no verso 3 é conhecimento do Filho de Deus. E conhecimento aqui no grego fala também de relacionamento. Não é só conhecimento cognitivo, intelectualmente saber quem é Jesus, mas principalmente se relacionar com Ele. Eu tenho ideia de quem é Jesus, eu me relaciono com Ele. Não, a igreja sou eu fico em casa dormindo e acordando e eu estou com Cristo. Mas há uma vida de intimidade com Deus. E observe que essa intimidade com o Filho de Deus passa pelo ajuntamento. Isso é Bíblia, não é? Eu preciso congregar, eu preciso estar com os santos para alcançar o conhecimento do Filho de Deus. Então não é opinião minha, é Bíblia. Efésios 4, verso 13. Uma pessoa que está no contexto de uma igreja local, ela vai também alcançar relacionamento com o Filho de Deus. E terceiro, maturidade. Essa é a maturidade que Deus quer que nós tenhamos, maturidade espiritual. Como é que eu sei que a minha congregação, o ajuntamento que eu escolhi para servir a Deus, está próximo do modelo de igreja que Deus quer? Tem unidade? Tem conhecimento do Filho de Deus? Tem relacionamento íntimo com Jesus? Tem maturidade? Os cristãos ali têm visão clara sobre o que é o reino de Deus, sobre o que é a palavra de Deus, sobre o que é o próprio Deus, o próprio Filho, o próprio Espírito. As pessoas entendem qual é o propósito da vida, por que é que fui criado, de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou. Queridos irmãos, é isso que nós precisamos ver. Mas aqui está um checklist para nos ajudar a entender qual é o motivo de estar congregando. É para se tornar mais parecido com Jesus. Qual é o alvo? Paulo diz aqui no verso de número 13: atingindo a medida da plenitude de Cristo. Chegar à estatura de varão perfeito, como diz a versão corrigida. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Eu preciso estar num contexto congregacional com meus irmãos em Cristo para me tornar mais parecido com Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Não faz sentido ir para a igreja todo dia, para ensaios, reuniões, e no final não tem unidade, não tem relacionamento com Jesus e não tem maturidade. No fim, não chega perto a parecer com Cristo. Que a sua igreja tenha ar-condicionado, tenha cadeiras estofadas, tenha um bom sistema de som, mas que lá haja livre trânsito para os dons espirituais e ministeriais que amadurecem o rebanho de Deus. Que lá hajam homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus,
com o reino de Deus, com o próprio Deus. Isto é o que a palavra nos ensina. Agora, voltando lá para o texto que nós iniciamos sobre a igreja de Jesus Cristo, voltemos lá para 1 Pedro, onde nós iniciamos, quando Pedro diz para a igreja que estava começando, lá no capítulo 2 da primeira epístola, e o versículo de número 9, observe que quando ele começa falando de Israel, dizendo, olha, Israel rejeitou Cristo como pedra angular, por isso não foi edificado nele, mas vocês, se vocês aceitam, se tornam pedras e passam a ser edificados nele. E agora se tornam geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Olha que todas as palavras que Pedro usa aqui para falar deste novo ajuntamento são palavras que falam de coletividade. Pedro não vai dizer, você agora é sacerdote, você agora é homem santo, você agora é homem exclusivo. Não, ele fala povo, nação, sacerdócio, geração, coletividade. Coletividade no tempo e no espaço. Glória a Deus. Deus nos quer ver juntos, meus irmãos. E se nós temos dificuldade de estar juntos, vamos ter sérios problemas para viver na eternidade, porque a eternidade é um santo ajuntamento. É Deus congregando os remidos de todas as eras. Então nós precisamos treinar agora. Nós precisamos treinar agora. Se eu me tranco no meu quarto e digo, aqui eu sou igreja e vou ficar aguardando o arrebatamento, quando chegar lá, eu vou ter que procurar um cantinho para ficar escondido. Sai, não quero ficar com ninguém perto. Deixa só eu e Jesus. Não tem sala VIP na eternidade. Não tem camarote. Não tem. Se tenho dificuldade de interagir. Olha, tem gente que quer ser pastor, mas tem alergia a ficar perto do povo. Oh Deus, que contradição. É como alguém querer ser enfermeiro e ter medo de sangue. Ou querer ser veterinário e não gostar de cachorro. Ei, como é que vai ser isso? Não dá certo. Não dá certo, queridos. Hein? Querer ser bombeiro e ter medo de fogo. Hein? Não tem como. Não tem como. Então, a gente precisa estar perto. A gente precisa gostar de gente. Porque Jesus gosta de gente. Gente como a gente. Gente problemática, gente difícil. Gente atrapalhada, embaraçada. Mas que Ele chama. E se der ouvido ao chamado dEle, é tratado, é purificado, é lavado, é regenerado. E se torna gente agora não mais parecida com a gente, mas gente parecida com Ele mesmo. O desejo de Deus é nos tornar parecido com Ele. É pegar gente como a gente, que não presta, e transformar em gente como Ele. Ele que é o verdadeiro homem. O homem perfeito. Esse é o motivo de estar na igreja. É se tornar mais parecido com Cristo. Glória a Deus. E no verso 10 ele diz assim, vocês antes não eram nem povo. É como que estivesse falando aqui, vocês não eram nem gente. E agora vocês são gente. Gente de Deus. Povo de Deus. Versículo 10. Vocês não tinham recebido nem misericórdia. Mas agora receberam. O que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que Deus nos outorga, que impede a gente de receber o que a gente merece. E a gente merece de Deus somente isso aqui, ó. Uma pisa, me permite essa expressão. O que está destinado para o homem que está em pecado é a condenação eterna. Então, o que é que eu mereço de Deus? Merece a punição eterna. Os evangelhos e as cartas paulinas nos ensinam isso. Mas aí entra a misericórdia. E a misericórdia é um atributo de Deus que impede que a gente receba o que a gente merece. É por isso que Lamentações diz que a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Aí Pedro diz, vocês não eram nem gente, mas agora vocês são gente, vocês são povo de Deus. Vocês receberam misericórdia. Vocês estão juntos, vocês estão unidos. Veja aqui como esse texto é lindo, né? O verso 8 ele diz, olha, os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem. Israel tropeçou porque não entendeu que tinha que estar junto com Jesus.
E tem gente tropeçando porque também não está entendendo a mensagem de que precisa estar junto de Jesus. E não tem como estar junto de Jesus separado dos irmãos. Não tem. Aí entra o apóstolo João dizendo: irmãos, se vocês dizem que amam a Deus, mas não amam o seu irmão, vocês são mentirosos. Porque como é que pode alguém dizer que ama aquilo que não vê, se não consegue amar o que vê? Que contradição, meus irmãos, o apóstolo do amor nos ensina. Então, se eu amo a Deus, que não vejo, eu tenho que amar o meu irmão, que eu vejo. Porque o amor que eu tenho a Deus é refletido no amor que eu tenho ao meu irmão. Então, querido, se você está ferido, triste, ofendido com alguma comunidade cristã local, lembre-se que ela é feita de pessoas como eu e como você. Mas o sangue de Cristo lava, regenera, purifica, e o bálsamo de Gileade do Espírito Santo é consolo para toda e qualquer ferida. Volta ao rebanho, te insere no corpo, te amalgama com o cimento da palavra e te une a essas pedras vivas, porque juntos nós estamos sendo edificados até chegar à estatura de varão perfeito. Deus abençoe a todos que estão aqui. Quase 900 pessoas nesta segunda-feira à noite. Um grande abraço, meus irmãos, e vamos servindo a Deus. Cada um na sua congregação local, mas lembrando que todos estamos unidos num só batismo, numa só fé, num só Senhor. Deus e Pai de todos. E já já a trombeta toca para reunir todos os remidos. Logo em breve estaremos todos juntos na presença do Senhor Jesus. Um grande abraço. E compartilhem também com outras pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de ânimo para continuar servindo ao Senhor, o nosso Deus. Deus abençoe a todos.